Apareceu Margarida! Finalmente vídeo novo aqui nesse canal, não é mesmo? Então, nesse vídeo nós vamos aproveitar que eu estou de volta para falar sobre um nacional. Então, esse nacional eu li em maio. Acho que foi em maio que eu li, que se chama Jardim do Viúvo e ele é da Helena Lopes. Já tem um outro vídeo falando mais ou menos sobre ele aqui, que foi os lidos de maio. E também já tem um outro vídeo sobre a autora aqui no canal também. Então, o que eu tenho para falar sobre ele? Gente, os livros da Helena são os livros que pegam muito nessa parte, tipo, não é bem medieval, mas é um romance que passa em 1800 e bolinhas, esse livro, né, do Jardim do Viúvo. E eu já li um outro também, que é mais ou menos esse, que eu vou deixar aqui nos cards para vocês. E eu gosto muito dos livros dela, porque são livros curtinhos, a escrita dela é muito boa, você consegue ler e consegue imaginar a história de fato acontecendo. Então eu gosto muito, recomendo muito os livros dela. Então nesse livro a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história da Isabel, que é a nossa protagonista. Ela mora em Londres com o pai dela, sendo que ela já está nessa faixa etária aí de se casar. A mãe dela faleceu quando ela era mais nova, não lembro mais ou menos a idade, então só é ela e o pai dela. Então, ela olhando ali as notícias e tudo mais da cidade, ela descobre que tem um viúvo, que acabou de virar viúvo, né, mais ou menos um ano, e ela conversando com o pai, eles decidem de que seria uma boa ela se casar com ele. Então, na verdade, é um casamento meio arranjado, sendo que ela sabe de tudo e aceita de tudo numa boa. Isso porque ele mora longe de Londres, não sei há quanto tempo, eu não lembro agora se fala em qual parte eles moram, mas ele mora bem distante de Londres e mora tipo como se fosse um sítio. Ela prefere ir pra lá para sair dessa cidade grande de Londres. E tem dois motivos para ela sair. Porque acontece um mistério que a gente vai descobrir que acontece com ela no passado e que ela quer fugir disso, fugir dessa trajetória dela, fugir desse passado dela. E o outro é que ela quer esparecer um pouco a mente por conta disso. Então ela acha que indo para um lugar mais campo aberto, mais com flores, jardins e tudo mais, ela vai conseguir esquecer de tudo que ela passou. Para não falar que nenhum dos dois conhece, mas esse viúvo, o pai dele, ele conhece o Vicente, que é o viúvo, porque eles gostam muito dessa parte de botânica e tudo mais, então eles se conhecem por conta de um clube. E ele fala com ela de que ela pode ficar tranquila, que ele é um homem bem apresentável, ele não é gordo, ele não é escroto e tudo mais, então ela fica mais calma. Tipo, e quando naquela época se casa, tem que consumar o casamento depois de certo tempo, senão o casamento é cancelado. Sendo que quando ela vai para casa do Vicente, para a mansão dele, não é bem isso que acontece. Porque na verdade ela nem encontra ele, ela nem sabe como ele é. E ele não está na mansão. Falam que ele foi resolver uma coisa lá em Londres e ele não está, mas para ela ficar super à vontade. Vai e vem, os dias se passam e ela começa a trocar cartas com ele para saber do que ele acha de certas coisas e tudo mais. E ela se sente ainda mais sozinha, sendo que a irmã dele acaba aparecendo nessa mansão para dar as boas-vindas a ela e elas acabam tendo uma amizade aí. Essas andanças perto da mansão dele, ela descobre um jardim e senta ali e lá tem um jardineiro. E ela fica meio mexida com esse jardineiro, porque todo dia ela pensa nele, ela quer conversar com ele, que foi a única pessoa que ela conversou, que ela conseguiu se abrir, que a pessoa conversou com ela. Ela começa a ficar tipo assim, meu Deus, eu sou casada com um homem que eu nem conheço e agora tem o jardineiro que se chama Theo, que tá mexendo com os meus sentimentos. Gente, passam bastante tempo, ela descobre um jardim secreto. E essa parte, a Helena, que é a autora, ela fala que também se inspirou
no livro Jardim Secreto, né? E ela descobre esse jardim secreto, sendo que ele tá, tipo, destruído. Então ela e o Theo começam a fazer planos para tentar salvar esse jardim, plantar mais flores, ajeitar o balanço que tem lá. Então aí ela começa a se interessar cada vez mais pelo jardineiro. Porém, tem um outro mistério que vaga aí pela essa mansão dele, que é, ele ficou viúvo e a mulher dele morreu. Como ela morreu? O que aconteceu para que isso acontecesse? Então, ela até pergunta pro Theo se ele sabe de alguma coisa, e ele simplesmente fala para perguntar para os outros funcionários, que eles vão explicar certinho para ela, sendo que ninguém tem a audácia de explicar o que aconteceu. Então aí começa o segundo mistério, de como a viúva morreu, de que ela morreu, se foi ele que matou, se foi uma morte acidental, se teve um assassinato. Então aí a gente descobre um pouquinho sobre esse mistério, que eu acho muito legal. Então a gente vê aí muito romance, gente, muita coisa acontece. Ela descobre várias coisas sobre o Vicente, ele descobre várias coisas sobre ela, ela descobre várias coisas sobre o Theo e vice-versa, e também a irmã dele, né? Então é um livro super curtinho, é um livro de romance, é um livro que não tem assim muito hot, eu acho que é um livro bem assim tranquilão de ler. É um livro bem leve, bem dinâmico. A escrita é muito boa, é bem fluida, então você lê rapidinho e você se encanta com a história. A Isabel, ela, depois que acontece essa coisa do passado dela, ela entra num estágio de depressão. Então a gente vê como de fato a depressão ela afeta a pessoa, e de como uma coisa simples, como um simples jardim, faz com que ela queira viver cada vez mais, faz com que ela queira, a cada dia que passa, ela ser melhor. Então, é um livro que te prende, é um livro que te faz refletir também sobre várias coisas. Eu super indico esse livro, eu super indico os livros da Helena. Eu só li 2 até agora, mas eu gosto muito porque ela faz mulheres fortes, mulheres decididas. Então esse é um ponto muito positivo sobre ela, sabe? De fazer essas mulheres fortes, essas mulheres decididas, e não aquelas mulheres frágeis, que nem muitos livros que a gente vê, a gente lê. E claro que é um nacional para você conhecer e conhecer também a história dela. Então eu super recomendo. Então se você ainda não leu, leia esse livro, Jardim do Viúvo. Eu vou deixar o outro livro dela linkado aqui, para vocês darem uma olhadinha, para vocês conferirem um pouquinho sobre ele também. Vou deixar as redes sociais da Helena também aqui embaixo na descrição. Então, se você gosta de livros nacionais, se você gosta de livros, indicações de livros e tudo mais, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir, comentar, compartilhar e de me seguir também lá nas redes sociais. Um grande beijo, espero vocês no próximo vídeo. Tchau!